Minha visão, Mauricião, é que a gente precisa, em alguns momentos, saber elogiar a boa direita. Quando a gente não sabe, nós de esquerda não sabemos elogiar a boa direita, se cria a extrema direita. Então, eu acho que você vai se recordar de uma época em que chamavam o Alckmin de fascista. O Alckmin hoje é o chuchu temperado. Isso, a gente descobriu depois o que era fascista, né? Chuchu temperado. Depois a gente descobriu quem era de verdade. Sim. Então, eu defendo que a esquerda saiba nos momentos estratégicos enaltecer a boa direita. Porque se a gente tivesse num cenário de um Lula concorrendo com um FHC, a gente estaria muito melhor do que um Lula sufocado para ganhar do bolsonarismo. Que é muito mais perigoso para o Estado, para a população, para os mais pobres, com o Paulo Guedes lá. Entendeu? Então eu acredito que ao entender o passado, ao entender o que a FHC fez de interessante, enaltecer, não o tempo inteiro, não puxar saco, porque a gente tem posição, a gente tem lado, mas entender a boa... Eu não concordo com tudo que o Lula faz, não. Exato, mas ao entender muita... as coisas interessantes que foram feitas pela direita mais moderada, a gente traz as pessoas... Talvez um sonho, né? Mas a gente consegue trazer as pessoas para fora do extremismo. Então não é que essa direita mais moderada agora virou... como é que é? O quê? Uma frente agora que é a... Porra, cacete, sumiu o nome aqui. Progressista. Sim, Simone Tebet tá no governo, sim, entendeu? E é isso, a gente tem pessoas que são os famosos liberais. Liberais na economia, mas também liberais nos valores. Não são conservadores nos valores, né? Isso. O que a gente teve com o governo Bolsonaro foi um governo conservador nos costumes e liberal na economia, que significa basicamente o quê? Igreja de privatização, né? E, em resumo, seria por aí. Mas a gente tem pessoas como a Simone Tebet, por exemplo, ou mesmo como o Alckmin, que são liberais. Se bem que o Alckmin é um pouquinho mais conservador, né? Ele é um pouquinho mais conservador, mas agora parece que ele entendeu. Nesse caso, eu também concordo que eles viram também o problema do extremismo, que é sempre problema. Tanto o extrema esquerda, extrema direita, tudo que tiver extrema na frente, meu amigo, é ruim. É grave. É ruim. É grave. É ruim, então... E perigoso, né, Marcelo? Não só no Brasil, a gente tem visto no mundo todo Trump, Orbán, e Filipinas, e Turquia, Israel, agora a coisa tá bem complicada por lá. Quando você tem governos de extrema direita, autoritários, não só tomando o poder, mas se consolidando no poder por anos e anos e anos, como o caso da Turquia, por exemplo, você vai começando a ter um grupo que pode se organizar globalmente e que vai dificultar tremendamente para a gente implementar valores progressistas. Então, a gente precisa entender que o que aconteceu no Brasil em 2018 acontece no mundo todo. Acabou de acontecer na Argentina. E eu ia falar agora, continua acontecendo e aconteceu aqui do nosso lado. Quem que é esse cara agora? Exatamente. O tal do Milei, ele surgiu no mesmo discurso do Bolsonaro. O Brasil não estava terra arrasada ali em 2018? A Argentina tá terra arrasada. Então, e não só por conta da esquerda, por como faz 40, 50 anos, 100 anos que a Argentina tá toda cabulosa, por motivos mil que depois a gente pode falar. Mas quando chega alguém, o povo cansado do sistema político, o povo cansado dos partidos de sempre, o povo cansado de quem fala a mesma coisa, com aquele jeito manso, os famosos cabeça branca, não sei o quê, com o mesmo discurso, blá blá blá. Chega um macaco com uma metralhadora na mão, que o Bolsonaro foi isso. Vamos dar uma metralhadora pra esse cara aí. O cara é doidão, vamos dar uma metralhadora pra ele pra ver se dá um jeito. O povo por aqui com os problemas do país, chega uma hora que toma medidas desesperadas. Por isso que eu busco entender esse aspecto e eu condeno muito mais o cara do que o eleitor do cara. Porque o eleitor do cara, muitas vezes, ele tá no desespero. Confio nele. Ele tá no desespero e fala, a mesma coisa que as igrejas que prometem o céu, mas você tem que pagar na terra. Exatamente. Então, quando a população tá cansada e não aguenta mais, ela fala, eu vou dar uma metralhadora na mão desse macaco doido aí. E aí o cara sai atirando. E a gente viu quais são as consequências de entregar uma metralhadora na mão de quem pretende ser louco. Na pandemia, o cara não queria nem vacinar o próprio povo. Olha o nível. Chamando vacina de vacina. Que a vacina vinha da China. Olha o nível. O Brasil, um país que se vacina historicamente. Nossa, um dos maiores povos mais vacinados do mundo. Que a vacina mais bem... Exatamente. E aí a gente deixando florescer quantas doenças aqui discurso anti-vacina, crescendo por causa do cara. Vacina vai virar jacaré. Quando o povo tá desesperado, ele topa tudo. Autopar tudo, personagens maléficos surgem. A gente viu quando surgiu um personagem maléfico e a gente teve uma pandemia. Fazia 100 anos que o planeta não tinha uma doença global do jeito que teve, mas tivemos. Vivemos aquele absurdo, aquele caos, aquela loucura. O cara não queria nem vacinar a gente. 700 milhões de pessoas mortas. Se isso não basta para algumas pessoas acordarem, vai ficando mais complicado. Porque a gente tem um voto calcificado.
A gente tem as pessoas que não vão mudar de voto, Mauricião. Tem uma boa porcentagem ali de uns 15% que vão ser bolsonaristas até morrer. Aqueles outros que não são extremistas, que talvez tenham votado no Bolsonaro em 2018, em 2022 talvez tenham votado, mas porque do outro lado era o Lula, tal. Algumas dessas pessoas a gente tem que tentar resgatar. Porque eu tenho certeza que essas pessoas querem educação de qualidade, essas pessoas querem segurança ao andar nas ruas, querem ver o vizinho bem, querem ver o vizinho bem, querem prosperidade. Querem andar com uma arma na cinta. Exatamente. Esse tipo de pessoa existe, ele que votou no Bolsonaro, mas que não acha, de repente, interessante o vizinho ter uma arma. Essa pesquisa é muito interessante, fizeram a Quest, ela fez uma pesquisa para tentar entender não se você é a favor das armas ou não. A pergunta era muito mais estratégica, a pergunta era, se o seu vizinho tiver armas na casa dele, você se sente mais seguro ou mais inseguro? Boa. Essa pergunta é a sacada. As pessoas com a cabeça mais no lugar, na minha visão, elas entendem que você fica mais inseguro. Porque se o seu vizinho chegar bêbado um dia, ele pode dar uma causada. E isso acontece muito. Se o seu vizinho arrumar uma briga no trânsito, ele pode atirar em alguém. Não é sobre você ter a arma. O lance é, você se sente mais seguro ou inseguro se o seu vizinho é armado? Se eu tiver arma, tudo bem. Agora, se o meu vizinho tiver arma, eu tô ferrado. Aí é mais complicado, né?